Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon Nascimento, do Laboratório do Bordado, e começa agora a nossa 7ª aula do curso de como fazer matrizes no Wilco Embroidery Studio, tá certo? Essa aula acredito que seja a mais importante do curso, que é como fazer amarrações nas suas matrizes de bordado. Com certeza você já passou pela experiência de você fazer uma matriz, trazer para a máquina de bordado e quando você chega na máquina fica muito ruim. Isso é causado pela falta de amarração, que é a estrutura por trás do bordado que aparece, tá certo? Você vai perceber que com isso a sua matriz vai ficar muitíssimo melhor e no final da nossa aula eu vou trazer aqui para a máquina para vocês verem a diferença entre uma matriz que não tem a amarração correta e a matriz que tem a amarração correta e vocês vão perceber como é diferente, como o resultado fica muito mais interessante com a amarração. Tá certo? Então já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e assiste até o final para você ver o resultado final de usar a ferramenta certa no bordado certo, tá certo? Então vamos lá. Tá certo, pessoal, vamos começar aqui nossa aula sobre amarrações e eu vou começar com um desenho que eu já utilizei na nossa aula lá de preenchimentos, tá? Que é essa bandeira do Brasil aqui. Só que a gente vai para o básico. Vamos usar uma forma geométrica, vamos usar esse círculo aqui. Vou tirar do desenho, apagar o resto. Vou utilizar esse círculo aqui de exemplo, que é o que a gente vai levar para a máquina também, tá bom? Imagina que você quer fazer um bordado num tecido muito leve, como uma malha, por exemplo. Se eu for fazer um bordado cheio, bem preenchido numa malha e não tiver alguns pontos importantes, como estrutura atrás do bordado, que é a entretela, o TNT, ou seja lá o que você use, agulha certa para o tecido certo e o bordado certo para o tecido certo, o bordado vai ficar péssimo. Eu não preciso nem dizer que vai ficar horroroso, assim, o cliente não vai querer continuar bordando com você e mil coisas vão acontecer. Vai afundar, vai quebrar a agulha e várias coisas podem acontecer de problemas quando você for bordar. Só que a gente consegue contornar isso tudo fazendo a matriz certa, usando a estrutura certa por trás e usando o tipo de agulha certo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui simples, como se a gente fosse bordar esse círculo numa malha, tá bom? Vou fazer aqui basicamente um círculo usando o Wilcon do zero, tá? Eu vou fazer aqui tatame, para ficar bem pesado, tá? E esse é a configuração padrão que já vem no Wilcon, tá? É 40% de espaçamento, 0.4 de espaçamento, esse tipo de borda aqui com esse ponto padrão. Esse é o básico, da forma que vem, tá? E aqui vai ser como eu faria um círculo para bordar numa malha, tá? Eu faria da seguinte forma, começando, a gente consegue ver por trás dos pontos, de selecionar essa ferramenta de True View aqui, que ele só borda da forma que vem, tá? Ele borda aqui nesse formato, né, indo de um lado para o outro. Só que, como eu não quero que repuxe, a gente tem que sempre pensar qual é o nosso objetivo nesse bordado. Como a gente não quer que repuxe, eu preciso fazer uma amarração por trás, fazer um bordado que estruture esse círculo para que não repuxe e não estrague nosso tecido. Então, como vai ser uma malha, teoricamente, eu vou fazer um bordado que segure a borda, depois preencho um pouquinho aqui para abaixar o nosso tecido, né, para rebater o nosso tecido, e depois eu vou começar a fazer o bordado em si. Então, vou fazer o seguinte, eu venho aqui em Underlay, né, que é amarração, primeira amarração, e vou clicar aqui em Edge Run, que é ponto corrido pela borda. Tá vendo que ele já adicionou esse ponto corrido aqui? Isso já segura um pouquinho o nosso tecido, prende a estrutura por trás, né? Prende o nosso tecido na entretela, ou prende o nosso tecido no TNT, e a partir daí o tecido já não se mexe mais. Então a partir daí já está mais ou menos para a gente começar nosso bordado. E o segundo ponto é ligar uma segunda amarração. Essa aqui não precisa ser muito próxima, pode ser bem mais espaçado.
aqui nosso círculo está com 3 centímetros, eu vou deixar aqui, ó, de 5 milímetros, espaçamento de 5 milímetros entre um e outro, tá? Vai fazer essas linhas aqui, ó. Nesse momento você deve estar se perguntando, Marlon, eu preciso mesmo fazer isso? Olha, você não precisa fazer nada do que eu digo. Na realidade, você pode continuar bordando da forma que você quiser. Só que se você fizer isso aqui, as suas matrizes vão ficar muito melhores, tá bom? E você vai, inclusive, economizar tempo, economizar dinheiro, porque não vai afundar tanto quanto afunda, não vai quebrar tanta agulha e seu resultado vai ficar ainda melhor. Eu já vi muita gente falando, inclusive, que nem borda a malha, porque sempre dá problema. Porque assim, você não sabe fazer a matriz da forma certa muitas vezes, tá? E aí eu vou deixar um espaçamento um pouco maior aqui nesse círculo, tá? Vou deixar com 0,5 milímetros, tá? Deixar um pouco mais leve, porque eu quero que ele fique bom na malha, então eu não quero que a gente tenha problemas, então vamos tentar dessa forma, tá? Isso aqui para desenhos que são bem preenchidos, como esse círculo aqui com tatame, tá bom? Eu vou fazer um outro exemplo também, que é com ponto entrada C, com ponto cheio. Vou fazer aqui um traço em ponto cheio, com espaçamento, com o tamanho padrão aqui de 3 milímetros, tá bom? Em malha, isso aqui é tudo para malha, tá? Tô falando com tecidos mais delicados, que é onde realmente dá mais problema, tá? Isso aqui eu vou fazer então esse ponto cheio padrão aqui desse lado. Ó, para te dar mais noção, vou escrever aqui, ó, vou escrever aqui para te dar mais noção. Com amarração, vou deixar aqui separado por essa régua aqui. E aqui sem amarração. Certo? Então vamos lá. Aqui vai ser o lado dos bordados sem amarração e aqui com amarração, beleza? Então aqui eu vou fazer esse tracinho também, sem amarração nenhuma, ele vai só bordar e acabar, tá bom? Beleza. Começa aqui, acaba aqui e acabou. Agora eu vou fazer uma igual, duplicando, Ctrl C, Ctrl V, duplicando como qualquer programa, e vou colocar a amarração. Vem aqui, ó, objeto, propriedades do objeto, underlay, né, que é a amarração, first underlay. Aqui, nesse caso, como o bordado ponto cheio, ele só vai de um lado para o outro, nesse casinho aqui que a gente está trabalhando, eu vou colocar só edge run, ponto corrido pela borda, tá bom? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer essa borda e ele começa a fazer o ponto cheio, tá bom? Esse aqui ajuda a gente a fazer traços que não perdem a largura, tá? Muitas vezes a gente acaba trabalhando com desenhos que são curvos, né? Tipo, vem aqui, faço curvas e tal. Ele não trabalha exatamente na fibra do tecido. E muitas vezes acaba repuxando se a gente não faz esse tipo de amarração, esse tipo de trabalho, tá bom? E então a gente vai fazer traços e a mesma coisa para letras, gente. Mesma coisa que eu já falei, inclusive na aula de letras, que foi algumas aulas atrás, que a gente consegue trabalhar com amarração. E sem amarração, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Fica bom? Não, tá? Então a gente já consegue trabalhar também sem amarração aqui, eu não preciso mexer em nada. E aqui eu vou colocar nossa underlay, né, nossa amarração, também com um ponto corrido pela borda. E lembrando que quanto menor a letra, mais difícil de configurar, porque a gente vai ter que fazer configurações pontuais ali, porque a gente vai ter que trabalhar com cada particularidade de fonte. Tem fonte que tem serifa, que é aqueles tracinhos aqui embaixo da letra, tem fonte que não tem, e essas coisas vão fazer com que a gente mude, por exemplo, a distância que esse ponto corrido tem da borda do tecido, do bordado, vai fazer a gente mexer também na compensação do bordado. Isso tudo é teste, isso tudo depende do tecido que você está usando, tá bom? E aí é muito de experiência, muito de sentar no computador, levar para a máquina e ficar esse processo eternamente até ficar bom, tá bom? Aqui
Eu não vou colocar amarração nesses, né? O lado sem amarração e aqui o lado com amarração. Então a gente vai salvar isso no pendrive. Eu vou colocar aqui de forma que caiba no meu bastidor, o com amarração ou sem amarração. Vou levar para a máquina e a gente vai conferir o resultado final. E aí vocês me falam nos comentários o que vocês acharam, tá certo? Então vamos lá. Então, só mostrando agora como ficou o resultado desse bordado sem amarração, tá vendo? Repuxou bastante aqui, ó. Ele foi empurrando o tecido e repuxou muito, tá vendo? Agora, isso no círculo, né? Nesse tracinho você consegue ver que a largura dele dá uma mudada. Isso é por conta da falta de amarração nas bordas também, ó. A largura dele foi mudando um pouquinho. É pouca coisa, mas é bem perceptível. Agora as letras é uma lástima, ó. Ficou péssimo. Repuxou tudo. E ficou bem esquisito o resultado, né? Agora a gente vai bordar com amarração e vamos ver como vai ficar. Esse é o bordado final com amarração, tá? Olha como ficou esse círculo. Ó, não ficou nada repuxado, nada. O tecido tá completamente liso, tá? Aqui a nossa linha reta também, ó. A grossura dela não mudou, tá perfeito. E as letras também estão muito melhores, tá? Aqui ainda poderia ser melhorada essa letra aqui, mas como eu digo sempre, tá? É tudo teste, é questão de bordou, não ficou bom? Leva de novo pro programa, arruma a sua letra com a grossura que você deseja, com a amarração que você deseja e vai melhorando. Mas em comparação, se a gente comparar, ó, tanto sem amarração com amarração, nosso resultado com amarração com certeza é muito diferente do resultado sem amarração, consegue perceber? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre amarrações, tá? Já curte o nosso vídeo se você gostou. Se você não conhecia e passou a conhecer a gente com esse vídeo, já assiste o nosso curso completo de Wilcon Embroidery Studio, tá bom? E se inscreve no nosso canal para continuar assistindo a gente, assistindo as próximas aulas e sugerindo conteúdo para que a gente consiga sempre ir melhorando, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.